Galera, parece ser difícil esse assunto. Nós damos uma olhada assim, muita formulazinha, mas não é. Eu te mostrar um exemplo aqui bem tranquilo. Exemplo. Pessoal, ele fala o seguinte, que ele tem um corpo. Um corpo foi lançado de uma altura de 20 metros. Ó, um corpo foi lançado de uma altura de 20 metros. Com uma velocidade, vou pôr 20 metros por segundo. Certo? Então, olha para vocês verem. Ele te deu altura, tem velocidade. Qual é a pergunta que ele vai fazer? A altura tem velocidade ou ele vai fazer a pergunta de tempo ou distância? Ele vai perguntar o quê? A que distância esse objeto caiu? Por que não vai fazer isso? Então, detalhe, olha o que ele fez. Ele pediu altura, ou ele te deu altura, te deu velocidade. Então, ele pode pedir distância ou tempo. Mas nunca vai perguntar tempo, ele vai perguntar de distância. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular quem? Se ele deu altura, você pode calcular o tempo. Com o tempo, você acha a velocidade ou a distância. Então, vamos lá. Vamos primeiro achar o tempo. Então, quem é o nosso tempo de queda? Para você não gravar a fórmula, é pensar em relacionar a fórmulazinha que você já sabe. Espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. A fórmula da Sofia. Então, a altura é igual a altura inicial zero, velocidade inicial zero, a gravidade vezes t ao quadrado dividido por 2. Olha como é fácil. Quem é a altura? 20. Quem é a gravidade? 10. T ao quadrado dividido por 2. Esse corta com esse. T ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4. Quem é o tempo? A raiz de 4. Isso é igual a quanto? 2 segundos. Mas foi isso que ele perguntou? Não. Ele me perguntou quem? O x. Então, x é a velocidade vezes o tempo. Detalhe, x é igual a quem? Quem é a velocidade? 20. Quem é o tempo? 2. Porque o movimento não é simultâneo? Então, x é igual a 40 o quê? Metros. Então, não tem segredo. Qual que seria? Esse é o exemplo 1. Qual seria o exemplo 2? O exemplo 2 seria o seguinte. 0,2. Eu, mesma coisinha, nem vou mudar os valores. A mesma coisinha que é 20 metros. Olha lá. Um corpo foi lançado de uma altura de 20 metros e caiu uma distância, vou até mudar, 80 metros. Ele quer saber a velocidade inicial. Então a pergunta, olha o que ele me deu. Ele me deu a altura, me deu a distância, eu tenho que achar o tempo para achar a velocidade inicial. Então, vamos lá. Ele caiu essa distância. Então, se ele me deu o espaço, x é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Me resolve? Não. Então, como que eu vou calcular? A altura é igual a gravidade, t ao quadrado, dividido por 2. Quem é a altura? 20. Quem é a gravidade? 10. Tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse corta com esse. T ao quadrado é igual a quanto? A 4. T é igual a raiz de 4. Raiz de 4, isso é quanto? 2 segundos. Tá, agora com essa aqui eu acho quem? Quem é o x? 80. Quem é a velocidade inicial? Não sei. Qual foi o tempo? 2. Velocidade inicial, então, é 80 dividido por quanto? Por 2. Isso é quanto? 40 metros por segundo. Então, parece ser muito difícil, mas não é. Então, a brincadeira tá o seguinte. Se ele te der altura e velocidade, pede a distância. Se ele te der distância e velocidade, pede altura. Mas sempre você vai ter que calcular o quê?
o tempo. Entenderam? Essa é a ideia de lançamento